Saudações, biologistas! Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma temporada do podcast Biologismo. Nós chegamos à 5ª temporada e é um prazer ter todos vocês por aqui. É uma alegria ter chegado tão longe, com mais de 90 episódios, chegando nessa 5ª temporada que, se tudo der certo, será uma temporada inesquecível. E a gente, é claro, para isso, conta com a presença de todos vocês, nossos queridos ouvintes que nos acompanham há tanto tempo, ou que está chegando agora também. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito prazer ter você aqui igualmente. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador desta brincadeira, e estou aqui com meus amigos, mais uma vez, para iniciar mais uma temporada, e vamos ver o que acontece, o que vem pela frente nessa temporada. Então, dá um salve para a galera aí, meus queridos amigos biólogos. Só pro Flávio começar o podcast feliz, gol do Trica. Pois é, tô aqui, ó, você vê o profissionalismo. São Paulo tá jogando contra o Corinthians hoje. Eu abdiquei de assistir o clássico para gravar o podcast. Eu também sou meio pé frio, então se sair mais alguma coisa lá, não me conte. Beleza. É pelo bem da ciência, né? Não sei se é nada, é pela saúde mental do Flávio, não, senão o bicho passa mal. Também. E eu vou na onda também, né? Então, saudações biologistas. Eu sou a Susan, bióloga, entomóloga e taxonomista, a força feminina dessa equipe linda. E bora começar essa temporada, 5ª temporada, quem diria? Vamos começar ela com o pé direito. Na verdade, com 3 pés direitos, né? Tomara que esse seja um ótimo ano para todo mundo. Que a gente possa ter também você, nosso ouvinte, o ano todo aqui conosco, falando de biologia, meio ambiente e tudo mais que a gente adora, né, meninos? Isso aí. Salve, galera, então. Eu sou o Aron, biólogo, professor, e vamos lá para mais uma temporada. Quem diria, né? 5 temporadas ouvindo esses mal acabados, né? Falar um monte de coisa pra vocês. Mas vamos lá, vamos ver o que vai ser desse ano. Espero que tenha muitas conversas legais e outros convidados, assim, pra gente agregar, né, nessa temporada. 5 temporadas de autoestima do Aron, enquanto a página continua do mesmo jeito. Você pegar o primeiro episódio, ele vai estar se xingando a gente. Verdade, fica chamando. Não, mas a gente é de carinhoso, velho. cara. É que a galera que não me conhece, assim, nossa, esse cara é mó escroto, né? Mas não, é o meu jeitinho carinhoso de ser. Tipo, quando eu gosto das pessoas, eu xingo, sabe? Por ser 3 idiotas que só faz posta meme na página, tá bom, né? 5 temporadas, né? Não sei que foi o Aron, se foi a Susan que falou agora, me deu um branco. Tá maior que um monte de série por aí já, hein, mano? É verdade, Já verdade. passou umas par de série. Pô, e lá no começo eu ficava pensando, né? Nossa, bem no comecinho, assim, eu ficava pensando, pô, queria ter vários episódios, já aquela ansiedade, assim, por ter, né? Uma coisa mais robusta, assim. E aí eu ficava ouvindo os episódios novamente, assim, tipo, os 4, 5, 6 primeiros episódios eu ouvi várias vezes e tal. E agora estamos aí, 5ª temporada, episódio número 91. Se somar todos os especiais, a gente está quase chegando no 100, acho que deve estar uns 97, 96 por aí. Então agora a gente tem um volume bem grande de episódios maravilhosos, porque a gente está falando de ciência, de biologia, e contando com convidados incríveis aí. A gente acumulou uma bagagem bem legal ao longo desses 5 anos, né? Quer dizer, a gente completa os 5 anos esse ano, né? No fim do ano, mas estamos entrando aí no 5º ano do podcast. Então, é muito legal, muito prazeroso fazer esse rolê. E, como já é tradição, né? A gente tem que convidar, então você que é ouvinte antigo aí, que já é seguidor da Biologismo nas redes sociais, já deve estar de saco cheio dessa parte. Mas tem alguém chegando aí, caindo de paraquedas, que não conhece o nosso trabalho, a gente precisa fazer os convites para as redes sociais. Então, vou mandar um par ou ímpar entre os dois aí, para não dizer que eu sempre escolho a mesma pessoa. Quem vai? Vamos lá, a Su começa, né? Primeiras mulheres. Ah, agora primeiras mulheres, né? Certo. Mas tá bom, então. Bom, então que tal, né, a gente começar o ano, começar essa temporada conhecendo o trabalho da Biologismo também nas redes sociais? É uma boa, né? Vem com a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, a gente
tenta postar diariamente aí conteúdos bem legais, bem humorados também, de diversos temas das ciências biológicas, meio ambiente. Estamos no TikTok também, que acho que eu esqueci de falar aí. E claro, também tem o nosso queridíssimo blog. Então deu pra ver que tem para todos os gostos e formatos. E é só procurar por @biologismo em cada um deles e acompanhar a gente de todas as maneiras. Isso aí. E agora eu e o Flávio estamos aparecendo um pouquinho mais nos vídeos, né? Fazendo umas coisinhas diferentes. Mas não xinga a gente não, pô, tá? Que a gente fica falando que um tá cabeçudo, o outro não tá. Ô, louco, cara. Aí não, né? Tem que... Seja gentil com a gente que a gente tá começando nessa empreitada aí. Então logo a gente acerta, tá? Não precisa xingar a gente não. Aí o Aaron vai falar que a gente é velho, não sei o que lá. Não, agora eu tô rejuvenescendo, tô cuidando assim da... Mas você fica seguindo lá que tem bastante coisa legal lá, especialmente no TikTok a gente vai postar. Vamos ver se a gente dá uma aumentadinha lá, né? Porque dá uma crescida no TikTok, às vezes a gente abandona, né? A gente admite que a gente abandona um pouquinho, mas agora a gente tá lembrando de alimentar. É difícil, são muitas redes, né? E como você comentou, tem todos os formatos aí para todos os gostos, né? Tem meme com imagem, tem vídeo, tem áudio aqui no podcast, tem texto no blog, né? Então tem para todos os gostos aí, biologia para dar e vender aí. Biologia para dar com pau. Dá com pau. Se você acompanha o nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online. É a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com um episódio. Bom, bora lá. Bora então, sem mais delongas, sem mais enrolações, pro tema desse primeiro episódio de 2024, quinta temporada do podcast Biologismo. Se você é um ouvinte atento e assíduo das antigas aqui do podcast, você já deve ter percebido que os primeiros episódios de cada temporada são sem convidados, né? Então hoje a gente manteve a tradição, escolhemos um tema que eu julgo interessante, eu acho um tema interessante e importante de falar também, porque muitas coisas o pessoal às vezes não tem noção, né, do perigo, tal, de algumas atividades. E o tema, como você já viu aí, é belo e desastroso, né? Atividades da humanidade com fins de entretenimento, né? Mas que acabam trazendo algum prejuízo para o meio ambiente, para a fauna, para a flora, e às vezes não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas, e economia e etc. Então, começando, né, os tópicos que a gente selecionou aqui, o primeiro é um evento que aconteceu em 1986 nos Estados Unidos, né, em Cleveland, Ohio, foi batizado de Balloon Fest 86, né, Balloon Fest 86. E a ideia dele era bater um recorde mundial de soltura de balões. A gente vai falar sobre balões algumas vezes durante o episódio, mas são balões diferentes, né? Esse balão que a gente está mencionando aqui no caso, no Brasil a gente chama mais de bexiga, né? Mas a gente vai usar o termo balão aqui porque sim. Mas é bexiga, bexiguinha. É bexiga, só que a bexiga é enchida com gás hélio, né? Pra subir, né? Não é que o pessoal assopra na boca lá e cai no chão, né? Então, o pessoal enchia com gás hélio. A ideia era encher o céu de Cleveland com bexigas de diversas cores para fazer aquele festival bonito e tal. Porque eles queriam quebrar o recorde mundial de soltura de balões que tinha acontecido um ano antes, né, em 85, que foi para comemorar os 30 anos da Disney. Esse da Disney, eu confesso que não procurei muita informação, mas aparentemente ocorreu sem grandes problemas, né? Agora, esse de Cleveland, né, de 86, foi organizado por uma instituição de caridade, né?
e eles chamaram as pessoas e teve uma adesão enorme. O da Disney teve pouco mais de 1 milhão de balões, acho que 1.200.000, se não me engano. E o de Ohio, de Cleveland, né, do Balloon Fest aí, foram mais de 1,5 milhão, 1,5 milhão de balões soltos. O grande problema é que no momento da soltura, os balões encontraram uma massa de ar frio e chuva, né, caiu uma chuva. Isso fez com que todas as bexigas, né, voltassem para a terra, né? Voltassem para o solo. E isso começou a causar muito transtorno à cidade, né? Os primeiros transtornos ali foram principalmente com congestionamentos que ocorreram porque os carros paravam, né? Tentavam desviar dos balões ali, às vezes atrapalhava a visibilidade nas vias e começaram a causar acidentes de carros, né? Que tentavam desviar desses balões. Mas o pior aconteceu em um lago chamado Erie, que muitos desses balões caíram na água, né? E nesse mesmo dia, 2 pescadores que estavam nesse lago estavam desaparecidos e como o lago ficou repleto de balões, isso dificultou muito a busca, né? Pelos pescadores ou pelos corpos deles, né? Porque a busca ela é feita por helicópteros, por, né, uma visão mais ampla assim, e você não conseguia diferenciar, né, pessoas na água dos milhares de balões que caíram por ali. Por conta disso, depois de um tempo, as buscas foram suspensas e os corpos foram encontrados na margem, né? Depois de algum tempo, quando a correnteza levou eles para lá, né? O vento empurrou os corpos para lá. Infelizmente, os pescadores realmente morreram. Isso fez com que a esposa de um deles processasse a instituição de caridade, né? Num valor milionário, uma grana bem alta, né? Que não foi divulgada. Parece que a instituição de caridade fez um acordo lá com ela. E além disso, ainda tem a questão de que uma outra pessoa também processou a instituição. Essa pessoa era um dono de uma fazenda, né, um fazendeiro, e alguns dos seus cavalos se feriram gravemente após se assustarem com os balões, né? Os cavalos eles não faziam ideia do que era aquilo, né? Um monte de bexiga colorida vindo na direção deles. Assustou os animais e causou alguns incidentes ali que feriu os bichos, né? Então, assim, basicamente isso é tudo o que se encontra sobre esse caso, né? Numa pesquisa não muito aprofundada também. É claro que a gente trouxe aqui essa questão do meio ambiente e não tem muito registros sobre isso, sobre o impacto dos balões no meio ambiente nesse caso, né? Mas, apesar de não existir, a gente sabe que esse material é um grande problema na natureza, né? Eu encontrei um estudo recente que foi realizado na Austrália, publicado na Nature, sobre ingestão de detritos por aves marinhas. E esse estudo constatou que os balões, né, essas bexigas, são os itens mais mortais para esses animais, para essas aves. Então ela mata 1 em cada 5 aves que ingeriram balões. A hipótese, né, uma das hipóteses, a mais aceita aí, é que os animais confundam os balões com lulas. Da mesma forma que sacolas plásticas podem confundir tartarugas marinhas, né? Com eles achando que é uma água viva, que realmente é bem semelhante, né? E no caso das aves marinhas, é possível que elas confundam os balões com lulas, né? Que são parte da dieta deles. E além do visual, ainda tem a questão do cheiro de enxofre, que também pode confundir algumas aves, que é presente nos animais. Então, um evento que era para ser uma coisa bonita, né, de muita alegria, de união da cidade, né, a população toda se uniu para participar desse evento, acabou se transformando numa tragédia, né, com a morte dos 2 pescadores. Assim, não se sabe se sem o evento eles seriam encontrados vivos, né? Mas com certeza dificultou na busca pelos pescadores, né, pelos homens. E aí a questão dos cavalos também, e provavelmente pela enorme quantidade, né, de balões que foram soltos, isso também deve ter afetado de alguma forma a fauna local ali, né? Imagina 1,5 milhão Né, de balões. Os pedaços desses balões deu bastante? Uhum. Né, espalhados aí pelo ambiente. Isso pode ser um problema para muitos outros animais. A gente trouxe um estudo para a questão da fauna
das aves marinhas, mas que a gente tem o estudo, né, já comprovando essa relação que não é nada boa. Imagina para outros animais, né, também, que a gente deve ter, muito disso deve acontecer com outras espécies também, e muitas vezes pode ser que não seja reportado, mas, né, se a gente pensar no tanto de não é, como fala? Detritos? Enfim, Fragmentos? né, isso, quantos desses fragmentos ficaram por aí no solo? Pois é. E isso que demora mais ou menos até uns 4 anos para decompor isso daí, né? Então, e aí, Susan, você comentou da quantidade. Se você jogar isso no Google, Balloon Fest 86, é uma coisa assustadora, assim, sabe? A quantidade Não, é uma coisa eu imagino, inimaginável, assim. Realmente é uma massa gigantesca, assim, de balões, né? Muita coisa, 1,5 milhão, né? 1,5 milhão. E ainda tem essa questão também que você mencionou aliás, que o estudo fala do balão em si ser uma das substâncias mais mortais, né, para as aves, porque ele é maleável, né? Então isso acaba sendo um problema maior, porque assim, plástico nos oceanos existe, infelizmente, aos montes, né? Muito mais. Só que o plástico rígido, não estou dizendo que não é um problema, é claro que muitos animais também morrem por ingerir o plástico rígido, mas às vezes ele acaba passando direto pelo trato do animal, entendeu? Agora o plástico maleável, a borracha, né? Ela se enrosca e aí acaba sufocando o animal e tal. É mais perigoso do que os outros plásticos. Assim, nesse mesmo estudo ele diz que os outros plásticos matavam mais as aves, mas aí acho que é mais uma questão estatística, assim, né? Pela quantidade ser maior, né? A quantidade de balões nos oceanos não é tão grande quanto outros plásticos, como, sei lá, garrafa PET, por exemplo, né? Certo. Ou sacolinha e tal, né? O polipropileno. Então, por ele estar em maior quantidade, ele mata mais animais. Mas, vamos colocar assim, a letalidade da borracha, do balão, é maior. Claro que a intenção não era nem essa, né, de causar nenhum impacto. Mas imagine, né, depois da soltura, o que vai acontecer com esses balões? A gente acaba não pensando no pós, né? No pós-entretenimento. O que vai acontecer com esses balões? Onde que eles vão parar, as bexiguinhas? Exato. E ainda mais naquela época, em 86, né, que não existia muito essa consciência ambiental que se tem hoje e tal. Porque assim, verdade. quando a gente vai tocar nesse ponto mais pra frente, da questão dos fogos de artifício, mas eu já notei aqui de uns anos pra cá, que sempre que chega fim de ano, o pessoal faz campanha para o pessoal não soltar fogos de artifício. Tem alguns lugares no Brasil que já tem, inclusive, são proibidos, né? E aí eu lembro de uma vez ver uma publicação da pessoa sugerindo uma página assim, né? Substituir os fogos de artifícios por bexigas, mas na verdade não, assim, se não for tão mais prejudicial, é tão quanto, assim, né? De uma maneira diferente, certo, mas é um prejuízo muito grande também, né? Então, eu acho que são coisas que as pessoas têm boas intenções, porque tudo que a gente está trazendo aqui são eventos bonitos, né? Ou quase tudo, né? Depende. Tem umas coisas que eu vou falar daqui a pouco, mas vocês não vão é tão saber. bonito, mas assim, a intenção é fazer um evento bonito, né? Sim. Uma coisa, né? Bela de entretenimento, assim. Mas acaba sendo, né? Então, só que aí não se pensa nas consequências. E acho que a gente precisa pensar mais nas consequências. E acho que é importante a gente trazer isso para esse episódio já de início de temporada para as pessoas colocarem um pouco a mão na consciência de que toda ação tem uma reação, né? Sim, eu acho bem interessante a gente destacar realmente esse ponto. A gente modifica, interfere no ambiente sempre, a todo momento, de qualquer maneira. Mesmo, mesmo nessas ações, né, que a gente vai falar aqui, que são de entretenimento, a questão, muitas vezes as pessoas são bem intencionadas e não pensam nas consequências, mas acho que aí também até serve como um parâmetro para a gente ver o quanto a gente está dissociado da natureza, né? Quando as pessoas se distanciam tanto do meio ambiente, como se fossem duas coisas separadas, né? Pelo fato de mesmo, de qualquer maneira, a gente vai estar interferindo no meio ambiente e muitas vezes as pessoas não percebem.
E eu acho que trazendo essas coisas é um ponto de partida para a gente tentar recapitular isso, né, do nosso passado. Porque nós fazemos parte da natureza, do ambiente, nós somos tudo uma coisa só. E acho que isso, que a gente já vem falando desde outros episódios, de várias outras temporadas, né? Essa dissociação que a gente vê é um problema. E muitas vezes esses eventos acabam tendo essas proporções que tem, né, para o ambiente, porque a gente acaba não fazendo ligação, não fazendo, né, esse link com o que a gente está fazendo vai interferir e de qualquer maneira vai voltar pra gente, porque nós fazemos parte disso tudo. É uma bola de neve, né? É uma coisa muito louca se a gente for pensar, realmente. E que bom que acho que a gente tá mudando um pouco essa mentalidade, né? Como a gente viu aí de 1986, né? Acho que, não sei, talvez se hoje um evento desse seria aceito, né? Exato. Eu acho que não também, porque é uma coisa que não é comum da gente ver hoje em dia, né? Já tem uma coisa, sei lá, de uns bons anos pra cá, não me lembro de um evento ter feito isso. Tem aquelas questões, vamos soltar não sei quantos balões pela paz, né? Não sei quantos balões brancos. Também é uma ação de você tá fazendo um movimento por uma questão e você tá ferrando um outro lado, né? Mas é isso. Não tem essa ligação de que o que a gente vai fazer vai voltar pra gente mesmo, porque a gente faz parte desse processo todo, né? Então, o próximo é uma coisa meio polêmica, né? Eu sempre fica pra mim, eu adoro falar essas coisas polêmicas, né? Só que eu tô me contendo um pouquinho mais, né? Dos primeiros, se vocês ouvirem os primeiros episódios, eu era um pouquinho mais bravo, assim, sabe? Mais estressado, agora eu tô mais zen, né? Mas não porque eu melhorei mesmo, é porque, né? Pra engajar mais o podcast, né? Flávio, tomei muita bronca do Flávio já. Mas, né, esse próximo, aqueles famosos, né, é a minha opinião, tá? Mas pra mim é a coisa mais brega do mundo. Você faz isso, desculpa, tá bem, beleza, pode fazer, tá perdoado. Mas eu acho que é a coisa mais brega do mundo que é aqueles famosos chá revelação, né, cara? E se a gente falar de chá revelação, a primeira coisa que vem na mente é aquele casal atingir uma cachoeira de azul, velho, sabe, no Mato Grosso, que Exato. aí depois falar, ai não, porque é um corante que mano, não importa, cara, você tá mudando um negócio, né, na natureza assim pro seu inflar teu próprio ego, tá ligado? E sair bonito no Instagram. Então, né, eu nem lembro, acho que eles falaram depois que era uma tinta atóxica, enfim, né, que ela ia dissolver, mas mesmo assim, né, cara? Acho que a Secretaria do Meio Ambiente local constatou que não teve nenhuma intoxicação no rio, né? Que foi feita análise da água e tudo, né? Mas mesmo assim, cara, é uma coisa que poderia ter causado um prejuízo para os animais, para a fauna local, para os peixes principalmente, né? E se você acha que isso aí já começou, tipo, isso é o mais leve, se você for ver, porque tem mais 4, 5 casos que a gente vai falar aqui, né? E o pior, tipo, é o mais ridículo do mundo, mas enfim. O segundo teve uma galera que, em Goiânia, né? Que colocou sinalizador em cavalo, cara, pra poder, né, divulgar o sexo da criança. E já imagina o que aconteceu, né? Um cavalo até caiu no chão, porque, você tá soltando um bagulho na traseira do cavalo, cara, você acha que o bicho vai imaginar o quê, né? Estressa totalmente o animal, né? Nos Estados Unidos... Pode falar. Desculpa te interromper, mano. Mas eu vi o vídeo desse daí do cavalo, eles colocam sinalizadores assim na sela do bicho e sai um monte de fumaça, cara. E aí os bichos tomam um puta susto, igual o lance do balão lá nos Estados Unidos, dos balões dos cavalos que se machucaram e tal. Foi a mesma coisa, né? Os bichos não sabem o que é aquilo, né, cara? Do nada sai uma fumaceira. Os bichos ficam desesperados, os dois ficam muito assustados, cara. Nossa. Então, cara, agora vamos piorando mais um pouco, né? Aí nos Estados Unidos tinha que ser, né? Os caras usaram um crocodilo, velho, pra morder uma melancia. Primeiro que crocodilo nem come melancia, já tá errado aí, né? E aí, dentro da melancia tinha corante azul. Tipo, o crocodilo é uma fêmea idosa de 60 anos que vive numa fazenda de crocodilo e tal. E, tipo, pra quê? Tipo, o que passa na cabeça? Não, vamos botar um crocodilo pra morder um negócio, vai ser da hora, assim, sabe?
Tipo, É. né? Aí... Aí, eu vi o vídeo desse aí também. Ele joga uma melancia pequenininha assim e é mó besta, tá ligado? então. É pior que o do cavalo, assim, em questão de visual, entendeu? Porque o do cavalo ainda sai uma fumaceira rosa, assim, você vê de longe, né? O do É, crocodilo, se você não estiver prestando atenção, você nem vê, cara, o nem corante vê, azul saindo. coisa de tonto, cara. Aí É, parecido com esse é isso mesmo. daí, com isso daí, os caras também tem um zoológico no Texas que os caras deram uma melancia pro hipopótamo, tá ligado? Ela tá É. menos pior, entre aspas, porque o hipopótamo é cômico, pelo menos, mas, meu, também é outra, né? Só pra ver o pai Uhum. felizão lá, porque tem um hipopótamo mordendo uma melancia azul também pro filho dele, né? No caso, não era nem bom comer, né? Não, meu, eu fico indignado, cara. Eu acho que eles colocam aqueles Alimentício. corantes de comida, né? Alimentício. Mas mesmo assim é uma bobeira, né? Sei lá, se eu usar o bicho para entretenimento, assim e tal, né? O hipopótamo come a melancia, o crocodilo só dá uma mordida e joga para fora, assim. Aí agora a gente vai piorar um pouquinho mais as coisas, que são as duas mais ridículas que eu acho que eu já li na minha vida, cara. Que os caras pegaram um pombo, velho, e pintaram de rosa. Tipo, É. soltaram o pombo, tipo... Já teve aquele... Tem um monte de caso que vende, né, que vinha... Não sei se é da época do pessoal que ouve isso daí, né? Mas na nossa época, minha, do Flávio, assim, da Susan, era muito comum em... Acho que era festa junina, sei lá, as crianças ganhavam pintinho, tá ligado? Pintinho colorido. E vinha uns pintinhos, e uns pintinhos coloridos, assim, tipo, os caras tingiam. Não sei se você já chegou a ganhar, já ganhou um pintinho. Como é, amigo? Não. Você já ganhou o E, meu, pintinho? é mesmo. Ganhei um pintinho lá, ele. Aí, ó, Começou bem a ó, temporada. quinta série. Aí, tipo, meu, os caras pintaram um pombo de rosa e, tipo, óbvio que, né, deu problema. Ele chegou, foi resgatado com estado de desnutrição grave e morreu, né? É. Então, tipo, até onde vai o ego do ser humano só pra poder, né, fazer uma coisa diferente e, tipo, você tá matando vidas. Por mais, beleza. Por mais que seja coisa de idiota, esses de cima aí, você estressou o bicho, beleza, mas você não. Ele não perdeu a vida, né, cara? É. Mas nesse daí, meu, né, um bicho Esse tá é pior perdendo a mesmo. vida só pra poder, né, ficar bonito na foto do Instagram, tá ligado? Pois é, e nem fica bonito, né? Porque o bicho fica mó feio lá, Fica tudo, feio né? e é brega ainda, né? Porque além da intoxicação, que ele morreu pela intoxicação, né? Ele ainda estava desnutrido, fraquinho, assim. Então, tipo, prenderam o bicho lá, largaram sem alimentar o bicho por sei lá É. quanto tempo, né? Porque um pombo pra ficar desnutrido, não sei quanto tempo que leva, mas enfim. Deixaram o bicho sem comida lá e pintaram ele de rosa. E E aí óbvio que a tinta soltaram. não era tóxica, eu boto minha mão no fogo, porque Então, mas foi certeza não um era. pombo. Né? Não, ele morreu intoxicado, né? Deve ter pintado tinta de parede o bicho ainda. Um pombo foi resgatado. Quantos foram soltos? É, Um exato. só? Não sabemos. É, então, Pois é, até então. onde eu sei, que eu pesquisei, não encontraram os responsáveis. Então pode ser que de repente eles estavam com vários pombos rosa lá pintados, deu ruim, e esse daí escapou e eles, sei lá, os outros morreram, não sei, É. vai saber. Tô só supondo aqui, não tenho, né, prova de nada, mas é E possível, hoje, né? com tanta edição de imagem, colore um pombo de arco-íris na É, pois internet e põe lá na foto. É, meu. Então, faz uma encenação, finge, nossa, olha que linda. Aí no vídeo tá o pinto pombo, pô. Agora, pra fechar os tópicos, o mais ignorante, Pior maneira. a pior maneira, teve um casal na Califórnia que, pra refazer um chá revelação, simplesmente resolveu usar um efeito pirotécnico, tá? E os caras queimaram uma floresta, queimou 100 quilômetros quadrados numa floresta e, tipo, deixou 3 pessoas feridas, mais de 100 teve que ser removida das coisas. Os caras, tipo, mano, desocupou em massa uma galera e morreu um bombeiro ainda, né? É, porque assim, o lance do pirotécnico ali era um negócio que soltava fumaça e tal, e aí saiu do controle, eles estavam numa área natural ali, acho que deve ter escapado ali, pegou fogo no mato e diz numa reportagem que eles tentaram apagar com umas garrafas d'água lá, não conseguiram, o fogo se alastrou muito rápido,
E aí eles chamaram a polícia, mas aí o desastre já estava feito, né? Tá mesmo que você tentar apagar uma churrasqueira com assoprando, tá ligado? E eles estão. O casal está sendo processado pelo Estado, né? Está sendo acusado, né? De homicídio culposo, né? Porque uma pessoa morreu, eles não tiveram culpa, assim. Quer dizer, culpa não, eles não tiveram dolo, né? Não tiveram intenção, né? Mas eles tiveram culpa, né? Porque foi graças a uma ideia deles. Agora, só complementando o que você falou, a pessoa que criou o chá revelação, que fez a primeira vez isso, eu li uma reportagem sobre ela falando. Ela diz que a família dela não estava dando muita atenção para a gravidez dela, tal, não estavam dando muita bola, né? E aí ela inventou isso como uma forma de tentar fazer o pessoal participar mais e tal. E aí ela fez 2 bolos, né, um rosa e um azul, e deu o teste de gravidez para a cunhada dela e pediu para a cunhada aparecer com o bolo. Então foi uma coisa bem simples assim, né? Foi criativo, porque ninguém tinha feito até o momento. Foi uma coisa simples, mas aí ela diz que se arrependeu pela proporção que a coisa tomou, né? Olha aí, esses casos que a gente citou. E ela mesma menciona, tem animal morrendo, tem pessoas se machucando, né? Tem pessoas saindo com prejuízo, tal, com um monte de coisa. Então, esses são os casos envolvendo a natureza que a gente trouxe, né? Então, Fora outros casos de pessoas que morreram, avião que caiu, tem um vídeo, né, de um avião, acho que é no México, se não me engano, que o avião vai dar um rasante soltando fumaça rosa lá e o sim, avião cai. que o avião E se eu não me cai. engano, o piloto morreu também, se eu não me engano. Aí você quer, sei lá, quer fazer um negócio diferente, sua família não liga pra você, sei lá, faz uma competição de torta na cara e quem for sorteado lá que tomar uma torta na cara colorida ganha R$ 1.000. É complicado. Eu ainda não vou dizer que eu defendo a criadora, porque assim, foi uma coisa inocente que ela fez lá atrás, né? Um bolo, simplesmente, né? Agora, aí eu culpo todas essas pessoas envolvidas nesses episódios que a gente mencionou aqui, nesses tópicos, né? Porque aí sim, aí são coisas inconsequentes que poderiam ter, em alguns casos, trazido grandes problemas para os animais aí, tanto que um trouxe, né? O pombo morreu, e esse incêndio florestal aí. E assim, Então, quase 100 quilômetros quadrados queimados, 13 pessoas feridas, um monte de coisa aí. E não tem um número estimado de animais mortos, de quantas plantas morreram, de quantas árvores morreram, sei lá, né? Mas a gente sabe que são quase 100 quilômetros quadrados, então é uma área gigantesca, né? é que o que a galera não imagina, beleza, foi inocente, mas tipo, se você faz um negócio, sempre vai ter uma pessoa mais idiota que vai querer recriar e deixar a coisa mais tonta ainda, né, velho? A gente é bem inocente, mas a gente tem que tentar sempre lembrar disso. Sempre vai ter uma pessoa pior pra fazer um negócio pior ainda, saca? O que eu acho é que assim, é essa era que a gente está vivendo agora, essa época de rede social, entendeu? Você faz tudo pra querer aparecer mais que o outro, né, cara? Tudo, tudo, cara. Você pode ver que qualquer trend, ela explode, cara. E aí, quer dizer, se uma trend deu certo, todo mundo quer fazer, cara. Todo mundo Teve. quer reproduzir. E aí a galera não fica contente em reproduzir apenas. O pessoal quer fazer mais, quer fazer maior, quer fazer diferenciado, para aparecer mais que o outro, para ganhar mais like. E, enfim, por aí vai, né? E começa a passar dos limites. Se for umas trend meio tonto, igual eu vi uma desses dias aí, tipo, virou trend a mina jogar o ketchup na pia e chamar o namorado, o marido, pra ver como ele limpa pra galera julgar se ele é um bom marido ou namorado. Foi coisa idiota, mas tipo, é um negócio de Sei. duas pessoas tontas que não vai afetar nada, né? Não sabemos o efeito do ketchup. Tô brincando. Não, porque tem gente que fala se o cara só limpar com papel, ele é porco, se ele passar lamber, papel e a que buchinha com coisa. Falar, sabe? Mas aí não afeta ninguém, é só você é tonto, né? E quem vê, mas, pô, daqui a pouco você começa a tacar fogo nas coisas, aí não dá, né? É um negócio meio efeito borboleta, né? Começa pequeno e vira uma coisa sem controle, né? Os próximos eventos, né, que a gente trouxe aqui para conversa, né? Os belos eventos. Agora sim a gente vai falar de balões, né? Os balões que a gente muitas vezes vê nas festas. E eu vou falar aqui um combo, né? De dois eventos que embora tenham finalidades um pouco diferentes, eles têm basicamente o mesmo resultado, né?
E as práticas também são muito parecidas, que seria a questão da soltura de balões aqui no Brasil e o Festival de Luzes na Tailândia. Eu vi com outro nome também, Flavítio. Festival de Lanternas. Ah, é isso aí mesmo. Eu acho que eu que coloquei errado, viu, Susan? Acho que é Festival de É? Lanternas mesmo. Então. Bom, não sei. Eu acho que o site que eu vi estava escrito de luz. Então, não sei. Talvez seja uma questão de tradução aí também. Bom, então seriam esses dois eventos, os balões e as luzes, né, lanternas lá na Tailândia. Aqui no Brasil, né, a prática, é muito antiga, né? Acho que remonta a muito tempo. Eu me lembro disso, não sei se vocês se lembram, nas festas juninas principalmente, né? No meio do ano que a gente vê Sim. geralmente essa soltura dos balões, para anunciar aí as chegadas das festas junina e julina. A gente tem uma comida maravilhosa. Enfim. E esses balões marcam aí o começo dessas festas. E também são favorecidas pela questão do clima da época, né? Que é um clima seco e também não tem com pouco vento, né? A gente não tem muito vento. E isso é favorável para a soltura desses balões. Então, tem tudo aí para acontecer. No entanto, a gente não pode se esquecer, né? Que esse clima seco aí, esse clima aí do inverno também pode favorecer os incêndios, né? Os incêndios que esses balões podem causar, né? Aí pelo país afora. Claro, né? A gente não tem ideia de onde esses balões podem cair. E se cair em um local onde a gente tem uma floresta, alguma coisa assim, acho que é bem provável que a gente tenha algum foco de incêndio. E esse clima da época pode favorecer aí a gente ter um incêndio de grandes extensões, né? Porque a gente vai estar na época da seca. Então, isso é complicado. A gente tem problema bem complicado quanto a isso, né? O risco é muito grande. A nossa legislação proíbe a fabricação, venda, transporte e a soltura desses balões. Temos pena, né, com 1 a 3 anos de detenção e uma multa meio salgadinha aí de R$10.000 e mais uma pena de 2 a 5 anos pelo perigo da questão do transporte aéreo. Então a gente está trazendo também, além dos problemas ambientais, o risco para as pessoas, né? A gente tem aí balões transitando, né? No ar pode causar alguns acidentes também. Então, são duas questões. Na Tailândia, né, agora falando da questão do festival das lanternas, ele consiste basicamente na mesma ideia dos balões daqui, né? Essas lanternas parecem até um balãozinho assim meio quadradinho. Eu vi um vídeo, é bem bonito. Realmente é um evento belo. A gente não pode negar que é muito bonito. A questão do propósito, eu estava olhando que o significado desse festival na Tailândia, ele tem muito a ver com crenças do budismo, né? Onde você solta o balão balão não, no caso a lanterna, né? Parece um balão. Para levar os males embora, enfim, deixar tudo de ruim para trás. E também tem um lance que você deve ficar olhando para essa sua lanterna, a lanterna que você solta, até ela desaparecer. Se ela pegar fogo, é azar para o ano seguinte. Então, acho que a pessoa até torce para que não pegue fogo. Isso é uma coisa boa. Né? Acho que as pessoas... bom, né? Que bom, porque aí eu acho que tem um cuidado maior para que não pegue fogo, não dê azar no próximo ano, e aí a gente tem aí as nossas florestas poupadas, florestas da Tailândia no caso. Então, pelo menos isso. Em teoria. Pois é. A gente tem esse perigo também, né? A gente tem o risco de incêndios florestais, assim como a gente tem no Brasil e em qualquer tipo, né, de evento dessa maneira. E além disso, a gente também tem a questão da quantidade de pessoas que estão transitando nesse festival, porque é uma coisa que traz muita gente, né? Do país inteiro vem ver esse festival. E claro, o que acontece? Além dessa questão dos incêndios, a gente tem os lixos, né? Das toneladas de lixo que esses participantes acabam deixando no local.
não muito diferente dos shows que a gente vê por aí. É. Mas, enfim, também tem essa questão que não é muito boa para o meio ambiente, né? A questão do lixo gerado após um festival dessa proporção. E, bom, no Vietnã, a gente tem registros de mais ou menos 20 incêndios florestais. Então, a gente vê como não é raro acontecer esse tipo de coisa. Lá no Vietnã, o festival foi proibido, mas na Tailândia, não, ainda não. Até vi sites aqui no Brasil, pesquisando um pouquinho sobre isso, que estão fazendo reserva pro festival de lanternas aí desse ano, que vai ser em novembro. Geralmente é lá para novembro, num dia específico. Então já tem gente se programando pro evento esse ano, né? Então a gente vai ter de novo esses centenas de milhares de lanternas no ar e, né? Esperamos que nenhuma cause problemas, mas o risco é grande, porque são muitas lanternas e é o que a gente disse dos balões lá, das bexigas, no caso das bexigas, quando o Flávio comentou. A gente não tem ideia, né, da proporção que isso pode pegar, a gente não sabe onde vai cair, o que vai acontecer depois, como isso vai afetar, né? No caso aí, os incêndios afetam tanto flora quanto fauna, toda a microbiota acaba sendo perdida do local e isso demora muito tempo para se regenerar. Então, são eventos bonitos, mas realmente muito perigosos para o meio ambiente. Pois é, então. E, assim, se fosse uma coisa realmente 100% inofensiva, eu acho que seria um festival maravilhoso, né? Incrível, porque de fato é muito bonito mesmo. Isso aí não dá pra gente negar mesmo, né? Inclusive, isso aparece naquele filme Enrolados, acho que chama, da Rapunzel. Faço ideia. Enrolados? E agora? Não, eu acho que é Enrolados, que fizeram de colocar o Luciano Huck pra dublar o galã do negócio lá. Ah, é? Não, o desenho é super legal, mas pra você assistir dublado, você tem que aguentar o Luciano Huck dublando o personagem lá o tempo todo. Mas o desenho é muito legal. E aí lá pro fim aparece uma cena desse festival das lanternas aí, né? O desenho se inspirou nesses festivais aí, porque realmente é um evento muito bonito, né? Lindo. Mas infelizmente ele é muito prejudicial pro meio ambiente, né? A Susan comentou que ele tem uma proposta espiritual, religiosa, né? A proposta é linda, realmente é tudo que todo mundo quer. Então, a simbologia é legal, só que assim, muitas pessoas que criticam o festival, que protestam contra o festival por esses lados aí, né, da Tailândia, Vietnã e tal, eles argumentam que a proposta do festival se perdeu e ela é puramente financeira agora, somente isso, entendeu? Porque vem gente do mundo todo para lá, então é muita gente que não tem nenhuma ligação com o budismo, por exemplo, né? Com a doutrina deles lá e tal. E você paga caro para participar do festival. É coisa de $200 para poder estar ali no evento e soltar sua lanterna. E aí isso faz o quê? Exclui muitas pessoas, só que essas pessoas não querem ser excluídas, né? E aí elas fazem o quê? Fazem as próprias lanternas ou compram em outros locais, ficam nos arredores e soltam as próprias lanternas, participando à distância, mas participando, né? Então isso gera, que nem você comentou dos shows, né? Igual nos shows, toneladas de lixo e tal, que o pessoal deixa por ali, nas áreas naturais. E além de tudo, o pessoal que defende diz que os balões são biodegradáveis, né? O papel é biodegradável e a madeira ela é natural, né? Só que, além disso, ele tem arames para prender, né? O balão, né? A lanterna. A lanterna. Arames e mais alguma outra coisa que agora eu não me lembro, que acho que era tóxica e pode cair nos mares, né? Não, pode cair, vai cair, porque olha a quantidade de lanternas que a gente tá soltando, né? Então, ou ele vai cair na floresta, ou ele vai cair num rio, num lago, no mar e tal. Ou até pode cair, inclusive tem até um vídeo disso, nas casas, e pegar fogo nas casas também, né? Não é só ambiental, isso pode trazer prejuízo para a saúde, para a economia das cidades, né? Talvez para a economia não tanto, porque o que eles ganham com a venda dos ingressos do festival
compensa mais com a movimentação do turismo, né? Então talvez economicamente ainda compense mesmo que tenha prejuízo com incêndios assim, né? Mas o prejuízo para o meio ambiente é enorme, isso é inegável, né? Assim como a beleza do festival é inegável, o prejuízo também é inegável, né? O perigo que causa, que traz para o meio ambiente, né? Tem de bonito, tem de perigoso. São equivalentes. Exatamente. Mas, ainda falando sobre né, fogo, sobre riscos, né, para a fauna e para a flora, outra questão que a gente tem aqui para mencionar são os fogos de artifício, né? Já falei um pouco mais cedo que principalmente fim de ano isso entra muito em pauta, né, nas redes sociais, ultimamente tem ganhado bastante força. Algumas cidades estão proibindo, né, a utilização dos fogos de artifício. Algumas grandes cidades estão optando pelo show de drones para substituir os fogos de artifício, que eu acho excelente, porque aparentemente a princípio parece uma coisa muito menos prejudicial, né? E você tem uma variedade, né, de shows, assim. É que tem gente que gosta do barulho mesmo, né? Compra o rojão que não faz não tem nenhum efeito visual bonito, ele só explode, estoura com aquele barulhão e tal. Tem gente que gosta disso, principalmente torcida de futebol, né? Quando um time é campeão, é esperado todo aquele foguetório, aquela barulheira toda. E aí, assim, a gente vai falar sobre isso, né, da questão do perigo para a fauna e para a flora, mas não é só isso que está envolvido, né? Tem muitos outros casos que também estão envolvidos, como pessoas com problemas de saúde, idosos, bebês recém-nascidos, autistas, tem muito problema com isso, né? Pessoas com hipersensibilidade na audição. E, é claro, além dos animais domésticos, né, os cachorros e os gatos sofrem muito com isso, esse período de grande queima de fogos acontece mortes de animais ou ferimentos graves, ou animais fogem com medo e não voltam mais, né? Então os problemas são incontáveis e acho uma coisa difícil de ser banida, de ser extinta mesmo, pelo menos num futuro próximo, né? Mas felizmente isso vem diminuindo um pouco, né? A gente já tem opções de fogos silenciosos. Uhum. Eu acho que até a grande maioria hoje que está disponível. Mas eu acho que entra já naquele negócio lá que eu já comentei. Não acho que não foi nem podcast, mas tipo assim, eu acho que é bem mais caro o fogo que é silencioso, né? É provável, não faço ideia. E aí a galera não vai comprar. É a mesma sim, coisa que a gente claro. entra, né, em tema de mudar a dieta, que tem que, né, não que eu sei, que eu defenda isso, mas tipo, a galera fala que quer fazer uma dieta vegana e tal, só que é 5 vezes mais caro. Você vai preferir comprar o quê, né? É a mesma coisa dos fogos, cara. Vai comprar uma caixa de rojão por 20 conto ou uma caixa de rojão por 70, tá ligado? Não, você tem razão, realmente. Mas assim, pelo menos a gente já tem essa escolha para quem pode fazer uma escolha, com certeza. né? Já acho que talvez tenha um avanço aí, né? Eu não sei dizer, eu não encontrei nessa pesquisa se o rojão, os fogos de artifício silencioso, qual que é o problema deles, o que acontece, né? Assim, eu falei que as coisas estão melhorando, tem alguns locais que estão proibindo, mas ainda hoje o Brasil é o segundo maior produtor de fogos de artifício do mundo. Então, vai ter também a pressão de quem vive disso, né? Não é só o pessoal que gosta, que acha bonito. Então, tem muita gente aí que tem gerações na família que tem lojinha de fogos de artifício, ou fábrica também, né? Que passou do vô pro pai, do pai pro filho, né? Então, ainda tem também essa questão econômica, né? Agora, voltando à questão dos animais, a maioria dos animais, eles têm uma capacidade auditiva maior que a nossa, né? E toda essa barulheira e tal, ele causa estresse no animal, ansiedade, né? E pode causar ataques cardíacos, convulsões, estou com uma listinha aqui lendo agora, dando uma colada. Mas ataques cardíacos, convulsões, quedas, mortes súbitas e a perda de audição dos mamíferos e das aves. Aí, fora isso, a gente também já comentou na questão dos balões, do Festival das Lanternas, que as faíscas podem provocar incêndios
e acontece, né? Com isso, destruir a vegetação, matar muitos animais, obviamente, né? Então a gente ainda tem perda de fauna e flora, né? E aí, só para complementar, aqui também dá para incluir nos animais domésticos, né? O barulho associado ao medo, ele desencadeia respostas fisiológicas de estresse por meio da ativação do sistema neuroendócrino, que resulta em uma resposta de luta ou fuga, né? Dos animais fugindo e tal, não voltando mais. E aí tem aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição periférica, dilatação da pupila. Enfim, é uma lista enorme aqui de vários problemas que podem ocorrer. Os animais podem se tornar agressivos, às vezes com o próprio dono. Assim, a lista de desvantagens, de problemas é muito grande contra uma lista pequena de vantagens, né, que a gente pode colocar assim, que é um evento bonito, tal, de entretenimento ali. E a questão que eu falei agora há pouco também, financeira, né, que é o sustento de muitas famílias, a gente não pode ignorar isso, mas são coisas que a gente precisa discutir, né? Com certeza. A gente fala assim, mas eu geralmente no Natal eu passo lá na chácara, né? Então, na zona rural, a gente acaba vendo às vezes mais esses efeitos na fauna do que no ambiente urbano, né? Às vezes a gente pode falar, é balela, não sei o quê. Mas não, realmente os bichos sofrem mesmo, né? Quando chega essa época, eu me lembro que quando a gente tem os rojões, enfim, aquelas coisas com bastante barulho, nossa, os cachorros da vizinhança ficam doidos. Eu acho que assim, o pessoal aproveita que é zona rural e taca o pau mesmo, sabe? Não vai ter fiscalização, então eu vou tacar o pau. Sabe, desse jeito? Eu acho que é por aí mesmo. Mas você vê cada festa, cada rave com o som assim, estalando, porque lá você não tem controle, na zona rural você tem muito menos controle do que no ambiente urbano, então o pessoal aproveita. E acho que a pessoa pensa que não está incomodando porque está isolado, né? Exatamente. Mas não está isolado, tem gente que mora ali também, fora os bichos, né? Pois é, então, e principalmente os bichos. E na rua de trás, assim, tem uma granja, bem grande. E você escuta o barulho das galinhas, a gente até acostumou, né? A gente praticamente não ouve. Mas quando tem som alto, não precisa ser muito. Ou rojão, essas coisas assim, você escuta o desespero das galinhas. Sério. Você escuta, assim, todas elas fazendo junto o mesmo barulho de susto, sabe? Nossa, é uma coisa assim... da gente que tá escutando, longe, porque eu tô na rua de trás. É muito assim, nossa... Às vezes você nem percebe o barulho, mas você percebe a reação delas. E fala, gente, olha só. Né? Então, realmente isso traz problemas. E traz prejuízos financeiros nesse caso. Porque o pessoal da granja perde muita galinha quando tem essas festas, quando tem, né, essa época. Então, acaba trazendo problema financeiro para eles também. Agora, isso que a gente tem notícias, né? Às vezes, quando acontecem essas coisas, você fica sabendo porque mexe no bolso. Mas e outros animais, né? A gente não sabe qual que é a proporção disso. E se para esses domésticos já é um problema, a gente acredita que para fauna silvestre, idem, né? Ou até pior. Tá? É uma coisa muito triste, assim. Eu não gosto. Se bem que agora, assim, nos últimos 2 anos, parece que nessa época de Natal, deu uma melhorada. Lá, pelo menos, né? Mas, assim, é uma coisa muito... Gente, é desesperador você ouvir as galinhas, assim. E você falou dos bichos, né? Você falou, imagina o que isso não causa nos animais silvestres e tal. Outra questão também, acho que foi mais ou menos o que você falou mais ou menos algo sobre isso. O que a gente não sabe o que acontece na mata, né? Na área natural, né? Tipo, a gente não tem uma dimensão, se ninguém for lá ver, e geralmente não vai mesmo, a gente não tem uma dimensão de quantos animais morrem, por exemplo, né? Então... Em decorrência dessa barulheira, dessa queima de fogos e tal, né? Então, né, se eles morrem lá no meio da mata, por exemplo, a gente nunca vai saber, né? Nunca vai ter essa dimensão, assim, do tamanho do prejuízo, né? O prejuízo de biodiversidade, no caso, assim, né?
Bom, mais um evento belo, acho que é um dos eventos mais belos da nossa lista de hoje. Seria a questão das solturas de borboletas em casamentos. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de coisa na minha vida, até vocês trazerem esse assunto para o episódio 19, onde a gente recebeu o nosso amigo borboletólogo, né, o Nathan Souza, para falar desses animais. E aí vocês comentaram sobre isso. Eu me lembro que eu falei, nossa, como assim? Existe isso? E pois existe. Né? Essa moda pegou mais ou menos lá pro ano de 2015. Talvez até hoje a gente ainda veja falando muito sobre isso. E era a questão de você soltar borboletas em casamento. Muito lindo, sinceramente, assim, a estética do negócio é lindo, né? Visualmente é bonito mesmo, né? Imagina, né? Acho que até porque tudo, visual, simbolismo, lindo, maravilhoso. Mas para aí, né? A gente tem dois problemas aí. Mas, sempre tem o mas, a gente tem que sempre esperar o resto, o complemento, depois do mas. A gente tem duas questões aí que a gente pode abordar. Primeiro, onde é que essas borboletas vão ser adquiridas, né? Porque imagine soltar 100, 200, 300 borboletas num casamento. Você precisa comprar de algum lugar esse montante de bicho. Esses borboletários, muitas vezes não têm licença para estar funcionando, né? Como é que eles vão enviar esses animais, né? Bom, a técnica principal para eles enviarem é a questão do congelamento. Elas congelam essas borboletas, que aí você diminui o metabolismo, né? Elas entram numa espécie de hibernação, vamos dizer assim dizer, né? Que no caso de insetos a gente poderia chamar de diapausa. E aí elas ficam lá quietinhas. Quando elas chegam no destino, elas são descongeladas um pouco antes da cerimônia, né? E aí elas são soltas para celebrar esse momento, né? Na questão da soltura. Mas a questão de congelar as borboletas, além de ser uma crueldade sem tamanho, né, gente? A gente congelar a borboleta para ela vir lá do quinto dos infernos, simplesmente para eu soltar na cerimônia, além de ser cruel e crime ambiental, você tem uma perda enorme, porque 90% desses animais, eles acabam não voltando, né? Quando eles descongelam, quando eles voltam à temperatura ambiente, eles acabam chegando muito debilitados, né? Por conta do transporte e por conta desse processo de congelamento. Então, a grande maioria vai morrer, né? Então, até os borboletários chegam a indicar que a pessoa compre uma quantidade a mais do que o desejado, justamente por isso, porque tem esse balanço, né, das mortes, olha só. E não é barato. E não é barato. Eu cheguei a ver um criador de um borboletário desse na Bahia, que fica em torno de 200, 300 reais cada 50 borboletas. Depende da borboleta, enfim, depende de muita coisa, né? Mas é caro. Imagina só, né? E tem essa questão, né, de você maltratar a coitada da borboleta, passar por todo esse processo para ser solta, né, na cerimônia, e para ser solta em um ambiente que é desconhecido para ela, né? A gente tem que pensar nisso também. Será que os borboletários, na hora de enviar esses animais, sabem qual é a fauna, né? Qual é a fauna de borboletas daquele local? Para enviar uma borboleta que seja compatível com o ambiente em que ela será solta? Até parece que eles vão se preocupar com isso, né? Acredito que não. Acredito que vai mais pela beleza da coloração, né, da borboleta, com certeza. Ela é escolhida ou não para ser solta. Então, esse também é uma questão, outro problema ambiental, que é a questão das espécies, esse deslocamento de espécies, mesmo sendo nativas do Brasil, a gente deslocar borboletas de uma região, naturais de uma região para outra região, pode causar uma interferência, pode principalmente causar questão de competição para as espécies nativas, isso pode prejudicar as espécies nativas do local e, claro, todo esse equilíbrio que existe no ambiente. Então, a gente soltar uma porção de borboleta de um lado para o outro não é legal,
para o ambiente. Uhum. Não é legal para as borboletas que estão lá, né? Silvestres. E não é legal para as borboletas que estão sendo soltas, porque será que tem o recurso alimentar que ela se alimenta naquela região? Né? A gente pode ter borboletas que sejam específicas de determinadas flores. Quem vai pensar isso antes da cerimônia? Ah, jamais. Eu acho que esse é um dos casos mais bonitos que a gente traz aqui. Cruel, né? E que impacta o ambiente de duas maneiras. Seja na questão da morte desses animais durante o transporte e todo esse, né? Durante todo esse bastidores antes da cerimônia. E o depois, né? A gente tem problemas, danos no antes e no depois. Porque aí o depois a gente não sabe também como que isso vai impactar, né, as espécies. É crime ambiental, eu acho que muita gente se ligou disso. Eu vi várias reportagens denunciando esse tipo de coisa, então, não sei, talvez isso tenha diminuído. Eu, sinceramente, nunca nem tinha ouvido falar, então não sei qual que é a proporção disso, não sei se vocês, meninos, já tinham ideia da proporção que tomou essa questão das solturas, mas é problemático de qualquer maneira. Esse episódio que você comentou do Natan, a gente gravou em 2020, né? Então, acho que foi mais pro fim de 2020, então vamos colocar aí 3 anos, né? 3 anos que a gente falou sobre isso. Eu não ouvi falar muito sobre essa prática, sabe? Como uma coisa difundida, assim. Eu acho que é uma coisa que pega tão mal. Beleza, o visual é bonito, a simbologia é bonita, como você comentou, né? Aquela questão da borboleta, da transformação, não sei o quê. A simbologia é legal, mas o que se faz com os animais, todo esse sofrimento, todos esses problemas que eles passam de transporte, de armazenamento, de borboletas sendo pisoteados pelos convidados, né, que elas às vezes estão meio desnorteadas, caem no chão, pousam no chão e na saída do casamento não tem ninguém prestando atenção no chão e tal. E acontece também de algumas serem pisoteadas. Agora, para mim, uma das piores coisas é justamente esse cálculo que é feito pela empresa já imaginando o número de animais mortos. É pura mercadoria, pura e simples mercadoria. As pessoas não estão nem um pouco preocupadas com o bem-estar desses animais, muito menos com a introdução de espécie exótica num ambiente fora do deles. É realmente só o lucro pelo lucro mesmo. E felizmente eu acho que foi uma coisa que pegou muito mal. A maioria das pessoas foi contra isso, criticou e tal. E foi uma moda que acho que não foi muito pra frente. Se você, ouvinte, que tá aí escutando a gente... Soltou borboletas no seu casamento... Não era isso que eu ia dizer. Mas eu ia dizer assim, se você, ouvinte, que tá aí nos escutando, tá escutando e tá pensando, não, você tá viajando, isso daí tá rolando pra caramba ainda... Fala pra gente, escreve pra gente aí, manda no e-mail ou deixa aí na descrição, na pergunta aqui do Spotify ou rede social, onde você achar mais fácil. Conta pra gente aí de onde você é, aonde você viu acontecendo isso, se é uma coisa que realmente ainda está em prática ou se realmente é uma prática que está, felizmente, caindo no esquecimento. Espero que sim, né, do fundo do meu coração, porque é uma coisa ridícula, bizarra. E total. sem a menor consideração com os animais que a pessoa gosta, né? Ninguém ia colocar um bicho lá que não gosta, ninguém ia soltar né? barata no casamento, né? Exatamente. Se solta a borboleta lá é porque acha bonito, né? Então... E, você tem que pensar no bem-estar do bicho, caramba. Você vai matar centenas de borboletas, dezenas de borboletas que seja, né? Você quer ser diferentão, quero ver se você é macho, solta barata, irmão. Solta aranha no casamento. Culhão pra soltar barata. Solta as baratas voando aí, vai ficar legal, vai ser inesquecível, garanto. Pinta as baratas de rosa também pra achar revelação, vamos ver se tem culhão. Isso! Pô, Haroldo, deu uma ideia de revelação agora, hein? Barata de rosa. Vai ser complicado, né? Não, é terrível. É difícil elencar qual que é a pior prática dessas que a gente selecionou aqui. E
A gente mandou no nosso grupo, no grupo VIP, né, do nosso WhatsApp lá, que é o grupo de apoiadores do nosso podcast, da Biologismo, né, no geral, não só do podcast. E uma das nossas seguidoras, uma das nossas apoiadoras lá, a Ana Coraz, até participou do penúltimo episódio, né? Aliás, do último episódio de 2023, com a participação dos ouvintes, né? E a Ana mandou um áudio lá e está participando de novo aqui. Então, é o segundo episódio seguido que a gente fala dela. Olha aí as vantagens de você ser apoiador da Biologismo. Fica a dica aí. Seja um apoiador! Isso aí. Enfim, a gente comentou que a gente ia gravar sobre esse tema lá no grupo e ela mencionou que quando ela era criança, ela ia com a família para uma área natural tal, e eles ali brincando, eles alteravam o curso de um córrego, né? De brincadeira, né? Acho que nada muito significativo assim, né? Como com criança, entre família ali, você vai modelando a areia, vai mudando o curso do córrego, né? Do rio e tal. E aí ela perguntou pra gente se isso seria um problema tal. Eu vou confessar que eu não encontrei nada falando a respeito, porque quando você pesquisa sobre isso, você só encontra grandes desvios, né, de curso de rio ou de córrego mesmo, né, que geralmente é feito por proprietários de sítios, de fazendas, que querem obter alguma vantagem disso, né. Agora, certo. nesse caso, assim, em pequena proporção, né, só de brincadeira, eu acho que não tem nenhum problema. Ela perguntou isso porque ela disse que uma vez ela voltou lá e tinha uma placa pedindo para o pessoal não desviar o curso, né? Mas, assim, eu estou falando aqui de achismo. Mais uma vez, ouvinte aí, se você souber de alguma coisa mais aprofundada sobre isso, mais específica, conta pra gente aqui que a gente volta para se retratar, para trazer a resposta correta, né? Mas eu acho que não é uma coisa para trazer grandes prejuízos. Mas assim, qualquer alteração que a gente faz no ambiente pode ter alguma consequência, né? Nem que seja local, nem que seja uma coisa pequena. Isso que a Ana comentou me fez lembrar daquela questão que muitos turistas fazem em alguns lugares de empilhar pedras, né? Como é que é o nome mesmo, Aron? O Aron falou... Como? É moledro. Molejo. Molejo! Toca um molejo depois Moledro. dessa. Na Europa tem muito disso daí, né, cara? Isso daí era meio que uma tradição celta, assim, lá Aham. pra aqueles lados e Ah, tal. por isso que o Arão sabe. Então, tem até quem joga Assassin's Creed Valhalla, muitos dos desafios do jogo é você fazer vários moledros pelo mapa. Olha, então é por isso que você sabe. Coisas assim de mitologias, adoro, né? Passei horas fazendo moledros. Eu não sabia disso, né? Obviamente, não sabia nem que tinha um nome, mas numa busca aqui, numa pesquisa, eu encontrei um site falando sobre isso e realmente o Arão falou na Europa, tal. O texto menciona sobre as Ilhas Canárias, na Espanha, onde acontece muito isso, né? E no Parque Nacional de... Aí eu vou falar errado, com certeza, o nome. Thingvellir, na Islândia. O Arão comentou aí. E aí, assim, eu lembrei disso, né, associado ao que a Ana falou, porque, assim, no texto diz que isso pode, apesar de parecer uma prática inocente, o texto, ele menciona que pode trazer alguma consequência local, porque pode modificar o habitat de várias espécies animais e vegetais que utilizam rochas como refúgio, né? Ou que dependem das condições microclimáticas associadas a essas rochas. Então isso pode, de alguma maneira, prejudicar a biodiversidade nesses locais. Então não sei dizer quanto a alterar o curso, né, de forma pequena ali de um córrego do rio, mas me lembrou disso, então talvez também se aplique de certa maneira aí, né? O lance é você não mexer. Deixa como tá. Deixa como você encontrou, né? É algo que não vai alterar do jeito de você mudar o curso de um rio, né? Essas coisas, mas é bom evitar, né? Ou quer montar um moledrinho, monta, depois desmonta, né? Tem muita coisa espiritual por trás disso daí, né? Que a galera fala, mas... né? Mas você não é celta, cara. Você não é... Você é turista, então deixa o bagulho, tá ligado? Deixa pra quem
Uhum. Faz parte da tradição mesmo o negócio. Cara, mas eu acho que mesmo quem é, viu? Porque assim, Não, é a mesmo mesma. tem que dar uma mudada, né? Mas é que isso daí, cara, é difícil a gente falar mesmo porque beleza, tem muita tradição que é muita coisa idiota, assim, né? Tipo, nas Ilhas Faroé, que os caras matam os golfinhos, enfim. Sim, exato. Mas é que isso aí são coisas assim que. Não sei se tem tanto relato também que afeta, né? Afeta. Tudo que você mexe, tudo que você muda da natureza, óbvio. Por mais que microscópico seja, você vai afetar, né, cara? Aham. Mas. Então. Não que não seja. Que não seja ruins, mas tipo, né? Dos Uhum. males, assim, é o menor, né? Eu acho que assim, entra um pouco na questão que a gente comentou das lanternas também, né? É uma coisa espiritual, não sei o quê, mas com o tempo perdeu o propósito, né? Então, é igual isso que você falou. Um monte de turista vai lá que não tem nenhuma relação com essa prática, mas aí o pessoal, acha bonito, tal, e aí começa a ressignificar aquela coisa, assim, né? Mas eu não sei, cara. Acho que nem tudo tem que ser pra sempre, sabe? Só porque é tradição. Porque tem muita tradição que é Então. prejudicial, assim, né, mano? Tipo, vaquejada. É tradição, né? Tourada é tradição. Pô, beleza, é tradição, mas é uma tradição idiota, desculpa falar, mas. Sim, é idiota. Né? Porque É. se tem alguém sofrendo com isso, cara, que bom que as coisas vão mudando, a gente vai se adaptando, porque senão a gente ia ter escravidão legalizada até hoje, né? Pois é. Escravidão antigamente era cultural, né? Cara, era moda, né? Era legalizado, cara, era uma coisa, É. né, ok, né? Então, que bom que a gente vai evoluindo e tal. Ninguém precisa perder, ninguém tá falando para as pessoas, deixe de acreditar nessa sua doutrina, nessa sua crença e tal, né? Mas, sei lá, algumas práticas acho que precisam ser repensadas, né? Assim, eu tô falando isso de uma forma geral, não só de uma forma religiosa, espiritual, nem nada, né? Eu acho que tudo precisa ser repensado se traz algum problema. A queima dos fogos de artifícios, ela não tem relação religiosa, embora também aconteça alguns eventos religiosos, né? Aquela Nossa Senhora da Aparecida, tal, aquela queima de fogos no Sim, meio-dia, sim. tal, né? Em outubro, né? Acontece sempre e tal. Mas ela não está restrita a isso, né? Acontece no Ano Novo, acontece no Natal, acontece quando um time é campeão, acontece quando chega droga no morro. Pode crer. Então são práticas que a gente precisa discutir, precisa repensar e, se for possível, trocar por outras não prejudiciais, né? É isso aí. Esse é o recado. Isso aí. Beleza? Então, fechamos? Fechamos. Sim, Maravilha. fechou! Primeiro episódio do ano. Check. Check. Beleza, então, galera, fechamos. Primeiro episódio da temporada, da quinta temporada. Tá feito, tá gravado. Agora a gente retorna, como sempre, a cada 2 quartas-feiras, às 10 horas da manhã. Espero que você tenha gostado desse episódio, assim como a gente gostou de gravar aqui, de bater esse papo. Foi muito bacana, pelo menos posso falar da minha parte, que eu gostei. Tava com saudade, dá trabalho, mas a gente gosta de fazer. E é isso, né, galera? Muito obrigado para você que sobreviveu até aqui. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. É isso aí, valeu, galera. Bom ano pra gente, boa temporada. E vamos aí. É nóis. Beijos, até! Deixa eu falar uma coisa antes. Flavítio, pra mim deu eco no seu áudio. Agora no finzinho. Não sei se pro Arão deu. Lá, tá dando. Nossa, essa piada foi horrível. Cara. Meu Deus do céu. Essa piada foi péssima. Corta ela. Tá uma barulheira nesse bairro aqui hoje. Mano, tem uns moleques aqui na esquina que compraram aquela bicicletinha motorizada, mas lá no inferno, cara. Fica quieto! Fica quieto! Pra fechar com. Não é nem com chave de. Isso aí não vou falar. Eu ia falar fechar com chave de.
Agora pra... Sou eu. Vou falar menos, hein? Prometo. Achei que você ia falar, vou falar mesmo, hein? Beleza, então, galera. Chegamos. Episódio final, não, né? O primeiro episódio. Acabou. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Aron Marmorato e Susan Cunha. O roteiro foi desenvolvido por Flávio Diniz e Susan Cunha, e a edição e a arte por Flávio Diniz. O novo logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.